Queremos ouvir o Ponte 3, São Bernardo também 3. Errou muito a Ponte, guerreou, lutou, foi um time brigador em campo, valente, mas não pode errar tanto assim. E foi premiado aí com esse pênalti, não vou nem discutir se foi ou se não foi, mas o lance já tinha seguido, o Klaus não deu nem tchum, aí o VAR chama, ó, vai dar uma olhada lá que parece que pegaram a perna do Gé. Pô, o Klaus viu e falou, pegou mesmo, deu o pênalti, quer dizer, caiu no colo da Ponte a vitória, né? Mas aí dá campo de novo, a Ponte com a bola dominada, o Matheus Silva vai sair jogando, devolve a posse de bola pro São Bernardo. Porra, trabalha essa bola, toca, esfria, gela a bola, segura o jogo, tá faltando alguns segundos. Foi sair jogando, devolveu a posse, o São Bernardo veio, aí o chute já poderia ter saído o gol, o escanteio. Quem é que tá no cara que cabeceou? Eu acho que a súmula vai acabar dando aí pro tal do Lucas Lima, porque ele teria tocado na bola e a linha foi traçada para saber se tocou, se estava em condições de jogo. Se ele tocou, se ele tinha a condição legal. Então, quando passaram a linha, a condição dele era boa. Mas, para mim, ele não toca na bola. Para mim, o gol é do 91, Alan Santos. Para mim. Mas, pelo jeitão ali, depois a súmula pode conferir, daqui a pouco o Edu pode até ter acesso à súmula, talvez o gol venha a ser dado para o cara que teria dado uma triscadinha nela depois da cabeçada do grandalhão lá do Alan Santos. Então não pode, né, cara? Em casa, você tomar um gol a 48,5 do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão, um jogo que ia até 47, o Klaus também deixou passar um pouco, né? E depois, você tomar um gol a 51,5 num jogo que ia até 52, e aí não dá para reclamar do juiz. Ele deu 7, não tinha 7 ainda. E numa bola parada, no escanteio batido aberto. Foi sem nenhuma convicção, foi sem olhar para a bola, foi meio que encolhido o Matheus Silva com toda a sua envergadura. E aí, companheiro, aí é complicado. Aí a cabeçada saiu muito forte e a Ponte sofre um castigo no finalzinho. Foi premiada com o penal anotado pelo VAR, é verdade. Não que não tenha sido, mas tinha passado batido e o VAR acabou mandando voltar com muito atraso. Elvis bateu bem, 3-2. Aí tem que acabar o jogo. Aí tem que furar a bola. Aí tem que ficar com os 3 pontos. Não pode recuar. Não pode ter a posse da bola e devolver gratuitamente, bobamente, infantilmente para o adversário ver de novo, e aí é originado o escanteio. E no escanteio sai o gol. Uma bobagem, uma baita bobeira da Ponte, joga 2 pontos na lata do lixo, o time estava cansado, São Bernardo estava mais inteiro fisicamente. Quando a Ponte fez o terceiro gol no lance de pênalti anotado pelo VAR, o São Bernardo estava mais próximo de fazer o terceiro gol do que a Ponte. Aí, bafejada pela sorte, num lance difícil de acontecer, o VAR chama o árbitro, ele dá o pênalti, a Ponte vai a 3-2, aí tem que furar a bola, companheiro. E a Ponte, encolhida, não dominou, não ficou com a posse da bola, não gastou o tempo, não teve maturidade e teve mais um escanteio a 30 segundos, escanteio contra, a 30 segundos do jogo acabar. E aí tomou o gol, um castigo. A Ponte guerreou, tem como grande mérito a luta do time, tem como grande mérito mais uma belíssima partida do Gé, lutando feito um leão contra a zaga da equipe do São Bernardo, e tem como ponto destoante hoje a sua zaga e o seu goleiro, que entregaram a rapadura nos 3 gols anotados pelo São Bernardo. Para mim, placar justo, porque quem erra demais não merece ganhar o jogo. Mas é inacreditável o quanto errou a defesa da Ponte hoje e o quanto errou o seu goleiro Pedrão e o São Bernardo. Mais inteiro, fisicamente, a Ponte muito desgastada
E o São Bernardo, tomando o gol a 46 do segundo tempo, vai buscar um empate ali aos 51,5, num jogo que ia até 52. Um castigo merecido para um time que não teve maturidade, não teve experiência, frieza para segurar essa bola, já que foi premiado com o pênalti, agora não tem mais jogo. Deixou o São Bernardo ir mais 2 ou 3 vezes, e aí acaba tomando o gol, e quando toma o gol, lamenta, todo mundo reclamando, mas infantilidade, falta de experiência e falta de um pouquinho de personalidade do time da Ponte, que, volto a dizer, tem como grande mérito a luta. Time guerreiro, valente em campo, mas com erros em profusão que custaram 2 pontos preciosíssimos para a Macaca na noite de hoje no Moisés Lucarelli. Edu Pinheiro.